Vamos, então, falar sobre esse grande ato miraculoso de Deus, que nós já falamos aqui, que nós iríamos conversar sobre esse grande milagre de Deus na vida do ser humano. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós temos que nos remeter ao Gênesis, ok? Percebam que todas as vezes que nós vamos conversar aqui, falar um bocadinho, nós vamos sempre nos remeter, nos remontar lá à doutrina da criação, né? E você se lembra, e eu tenho certeza que você se lembra, porque nós já conversamos sobre isso, sobre o ato de Deus em formar o homem e a mulher, formar o ser humano. Você se lembra que quando Deus fez o ser humano, ele fez o ser humano do barro, como diz Gênesis, né? Do pó, do barro, né? E no capítulo 2, versículo 9, todo o capítulo 2, até o versículo 17, ele vai falar sobre, ou melhor, até o versículo 25, né? Ele vai falar sobre a criação, ou vai falar sobre o homem e a mulher, né? Mas o versículo 7, ele é importante para nós, ok? O versículo 7, ele é importante. Então, vamos abrir aí Gênesis 2:7, e o texto é muito claro. Diz assim que Deus formou o homem, né? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Notem que este sopro, essa palavra sopro, é a mesma palavra para espírito no grego, no original grego que nós estudamos no Novo Testamento. No original, que foi escrito em grego, a palavra é pneuma, de onde nós tiramos uma série de palavras, por exemplo, latinas e também portuguesas, que tem a ver com a palavra pneuma, né? Pneumologia, né? Questão do pulmão, pneu ou pneu, né? Eu não sei como é que são as variantes aí dos sotaques dos países, mas a palavra pneuma, ela é a palavra sopro. E quando Deus colocou sobre Adão o seu pneuma, o seu sopro, no hebraico é ruach, que é justamente vento, né? Ele se tornou uma alma vivente, ok? Mas o problema foi que este sopro de Deus, este Espírito de Deus, ele, posteriormente, ele vai deixar o homem, ele vai deixar o ser humano. Quando Deus, veja que o Espírito de Deus está no homem. Deus não está fora do homem antes da queda. Deus está dentro do homem por causa do seu espírito. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque a comunhão que o homem tem com Deus não está fora dele, mas dentro dele. Quando o homem desobedece e é expulso do Éden, ele percebe-se miserável, ele está morto. Por que ele está morto? Porque o Espírito de Deus o deixou, não é? O Espírito de Deus o deixou. Isso é muito importante para nós,
que essa presença de Deus no ser humano sempre existiu até a queda, não é? Após a queda, o Espírito de Deus deixa o ser humano e, como consequência, a sua morte vem. Justamente por quê? Porque esta presença do Espírito Santo não existe mais dentro do ser humano. Então, significa, então, que o homem e a mulher, os nossos primeiros pais, eles possuíam uma íntima, profunda, plena, total comunhão com Deus antes da queda. Por quê? O Espírito Santo habitava neles. Então, todo o processo de Cristo, quando Cristo vem, ele executa uma obra de salvação, torna o homem com condições agora de receber novamente esse Espírito. E é justamente esse milagre que nós queremos dar o nome da vinda, a presença do Espírito Santo. E nós chamamos de obra do Espírito Santo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos algumas ações que são referentes a determinadas pessoas da Trindade. Então, nós temos assim, o Pai planeou, o Filho executou a salvação, o Pai planeou a salvação, não é? O Filho executou e o Espírito Santo aplicou. Então, a palavra aplicar aí é muito importante. Por quê? Porque agora o Espírito volta novamente a habitar no ser humano. Vejam só, esse é o grande milagre. Por isso que na nossa slide, na nossa apresentação, nós temos aí o maior milagre operado por Deus no ser humano, que é justamente essas perguntas 29 a 31 do nosso Catecismo Menor, que é justamente a obra do Espírito Santo. Ok? Alguma pergunta sobre essa introdução? Por favor. Uma questão, pastor, só para clarificar, pelo menos para me clarificar. Então, o senhor acabou de dizer que no Éden, na convivência de Eva, os primeiros pais de Adão, ali já habitava o Espírito Santo com eles. Sim. Muito bem. Por quê? Porque está lá, escrito. Olha o que está escrito. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego, o vento, o pneuma da vida. Veja que essa palavra vida, ela não é bios, vida biológica, é zoé, é vida eterna, vida espiritual. Então, o homem já possuía no Éden uma unicidade com Deus. E depois, posteriormente, nós vamos chamar de união mística com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo estava presente no ser humano. Okay? Você falou, pastor, que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo o quê? Faltou a completar. Aplicou. Ok. Muito bem, obrigada. Porque se Cristo tivesse vindo apenas a morrer por nós e ressuscitar, e o Espírito Santo não aplicasse por quê? Porque agora todos os que creem, isso é muito importante, todos os que creem, todos os que confiam as suas vidas. A palavra crer aí, eu gosto mais da palavra confiar. Confiar é depositar, né? A fé, depositar a confiança. Todos aqueles que confiam
integralmente nesta obra vicária. A palavra vicária significa substituição. Nessa obra substitutiva de Cristo por nós, recebem o Espírito Santo. É justamente isso que está escrito em Romanos 8:9. Veja, isso é fundamental para nós. Romanos 8:9, se você perceber aí, Romanos 8:9 nos diz justamente isso. Ele diz assim, veja lá, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Veja que Paulo está a escrever para os romanos cristãos que eram, de fato, que criam em Cristo, né? Se é que o Espírito de Deus, veja só, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aí então ele termina, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, isso é fundamental para nós. Não basta simplesmente ter um assentimento intelectual. Veja, ter assentimento intelectual quer dizer saber, conhecer, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, quer dizer, estou querendo dizer, todo mundo no sentido de que toda a cristandade sabe, né? O problema é devotar-se, é confiar plenamente nessa verdade, não é apenas uma verdade filosófica, mas, sobretudo, é uma experiência de vida, né? Então, é isso que nós vamos conversar um pouco aí. Eu sei que alguém pode ter tido alguma outra pergunta, alguma outra dúvida. E agora? É bom que a gente vai tirando alguma dúvida assim. Eu estava a pensar se a gente pudesse trabalhar desse jeito com algumas respostas mais objetivas. Porque, às vezes, nós temos uma perguntinha, uma colocação a fazer tal, e passa naquele momento, e aí, então, perdemos o fio da meada. Mas, se você... Sim. Eu entendi que o Senhor disse que no Jardim do Éden, Adão e Eva tinham o Zoe, né? Que é a vida eterna. O Espírito Santo dentro deles era já a vida eterna. Sim, era a pessoa, a personalidade, a presença de Deus na vida deles. É claro que eles ainda não tinham atingido a eternidade, porque não estavam a participar plenamente de Deus, eram imortais. Então quer dizer que, como o Espírito estava neles, eles tinham a vida eterna. Digamos, eram eternos, mas quando o Espírito Santo saiu deles, eles já perderam a vida eterna. Então só vieram adquirir isso através da morte de Jesus, que trouxe de novo o Espírito para nós, para que pudéssemos conectar com Deus, né? Corretíssimo, minha irmã. É isso. Esse é o ponto-chave, né? Ana Maria. Sí, similar a lo que Keren estava a falar, aqui eu falando assim, que é possível, eu me perguntei, é possível que o Espírito Santo nos volte a deixar? Então, aí depois da explicação e tudo isso, eu sei que não, por causa de Cristo, certo? Porque a través de Cristo nós ganhamos a vida eterna, que é estar na presença de Deus, essa oportunidade, certo? Quando eu leio aí o fôlego da vida, que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Sim? Ou seja, quando o homem peca, ele já não foi alma vivente, já foi morte, por isso falamos da morte espiritual, está certo? É uma alma morta. Tá bem. Aí o alma está morta, certo? Sim. Okay. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala que
nós estamos, quer dizer, sem Cristo. Efésios 2:1, não deixe de ver isso. Ele diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, por incrível que pareça, as pessoas sem Cristo estão mortas. Estão mortas. Não há como um morto falar a Deus. Não é verdade? Quando é que um morto pode falar? Quando é que um morto pode falar? Abra o... Quem responde aí? A Sânia, porque ela está rindo. Diga, Sânia. O morto não fala nunca. Não pode, mas o morto não pode falar? O morto fala só quando ele ressuscitar, que ele ganha o corpo. Pois, essa é a questão. O morto só pode falar se ele reviver. Mas eu não sabia, não. Não é? Então é isso. Você só pode falar com Deus se o Espírito Santo estiver em você. Se o Espírito Santo não estiver em você, você pode berrar e Deus não te ouvir, porque você está morto. Não existe conexão entre... Mas se ele ressuscitar, já não está morto, por isso o morto não fala. Para falar tem que se ressuscitar. É uma expressão assim, mas para deixar a gente... Porque, na verdade, é o defunto. O defunto não se move, não fala, não faz nada. É assim o nosso espírito. Nosso espírito está morto. E é bom que depois, então, vocês possam ler Ezequiel 37, que é, na verdade, uma figura daquilo que haveria de ser a ressurreição. Por isso que nós passamos, o Apocalipse fala sobre duas ressurreições, certo? A primeira ressurreição é essa que nós passamos aqui, enquanto estamos aqui. A segunda ressurreição é aquela que será de corpo e alma. A alma já ressuscitou. Então, essa é a primeira. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. Ok? Bom, então vamos em frente. Eu teria mais um texto bíblico para dizer, mas vamos entrar no assunto. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha tela para vocês e aí, então, fica melhor. Ok? Ok. Então, vamos lá. A pergunta é: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Tá vendo como nós estamos a falar? Como é que nós nos tornamos participantes? Quer dizer, como é que você participa de toda essa obra da redenção? Tudo aquilo que Cristo fez por nós. Né? O que é que acontece conosco a fim de que nós possamos participar, quer dizer, nos tornar participantes dessa realidade? Então, a resposta é muito clara, diz assim: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz, perceba que está em vermelho aí, certo? Perceba aí, pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Espírito Santo. Ok? Então, vamos ver aí alguns textos bíblicos para que nós possamos compreender melhor. Então, eu pedi ao nosso irmão Edmundo, pastor Edmundo, que abra a sua Bíblia em João 1:12, a Sânia em João 3, 5 e 6, e a Keren está com a Bíblia aí, Tito 3, 5 a 6. Então, vamos ver. Vamos ver aí esses três textos, ok? João 1:12, João 3, 5 a 6 e Tito 3, 5 e 6. Ok? Yeah.
João 1,12 é bem conhecido? Ok. Pode falar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Agora eu vou pedir para o irmão Edmundo ler o 13 também. Pode ler o 13, irmão. O 1,13. Você leu o 1,12. Não me ouviu? Sim. E agora leia o 13. 1,12. Agora 1,13. Isso. Ok. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem. Então, agora nós estamos a falar sobre a palavra é usada aí, nascer, né? O versículo número 11, vocês estão a me ouvir bem? Diz aí que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receber, né? Interessante que você recebe a Cristo, mas esse Cristo não é o Cristo que está lá. Você recebe o Cristo como na forma espiritual, né? Porque Cristo está ressuscitado. Ele não pode habitar em você, porque ele está em corpo e alma ressuscitado no céu. Ele não pode tomar o seu corpo, né? Mas diz ali, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. A palavra poder ou direito é a mesma tradução. Deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, estes que receberam e se tornaram filhos de Deus, quer dizer, tem uma nova filiação, eles não nascem da vontade do homem, não é? Da vontade do pai e da mãe, mas nasceram de Deus. Então, esse nascimento, como diz aqui a Vânia para nós, nascimento, não é? Esse nascimento, ele é um nascimento de Deus. Deus faz com que você nasça, ou renasça, ou nasça de novo. E por quê? Porque você morreu, certo? Você morreu, você está morto, não tem como. Então, aqueles que creem são readmitidos aí, são ressuscitados. Essa palavra ressuscitados, não tenho medo de falar, não. Eu fui ressuscitado. Eu passei pela primeira ressurreição. Não tenho medo de falar, não. Alguém que desconhece isso, talvez vai pensar que você está louco, né? Que você está aí fora de si. João 3, 5 a 6. Vamos ver aí. É um texto paralelo. João 3, 5 a 6. Perceba aí. Por favor, Sânia. A Sânia, está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. A minha internet está horrível hoje. Deixa eu ver se a gente vai dar para vocês nos ouvir. 3, 5, 6. Isso. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. Olha aqui como o nosso entendimento sobre esse assunto, ele vai se ampliando. Jesus diz que aquele que nasce da carne é carne, não é? Aquilo que é biológico, mas aquilo que é do Espírito é do Espírito. Então, você não pode se esquecer que
existem duas famílias. Uma família que é chamada família de Deus, que é a todos quantos passaram por uma ressurreição e receberam o Espírito Santo, não é? Participam da redenção todos aqueles que recebem o Espírito Santo. E aqui fica muito importante dizer que essa questão do Espírito habitar, ela já coloca vamos dizer assim, em xeque a questão da segunda bênção. Nós não vamos entrar na segunda bênção agora, não vamos falar da segunda bênção, porque quando nós falamos porque vários posicionamentos a respeito da presença do Espírito Santo, não é? Por exemplo, você recebe Jesus hoje, daqui 50 dias recebe o Espírito Santo. Não, nós não percebemos esse ensino nos evangelhos e nem no Novo Testamento mesmo, não é? Por quê? Porque todos aqueles que passam pela primeira ressurreição necessariamente precisam da presença do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vai fazer. Vamos ver agora aí, Tito, capítulo 3, 5 e 6. Eu não me lembro quem que eu pedi para ler. E agora? É a Keren, pastor. Keren, pronto. Keren, por favor. Tito 3, 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito bem. Então, aí, mais uma vez, corroborando com os outros textos, né, de que nós somos salvos, a palavra salvos aí, ele nos salvou mediante a lavagem, uma ação regenerativa. Veja que a palavra regenerar é regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, é a presença de Deus novamente em nós através da palavra regeneração. O que é regenerar? Regenerar é gerar de novo, não é? É um nascimento novo nascimento. Não está faltado nas obras de justiça. Veja o versículo 5 novamente aí, você vai encontrar aí, não por obras da justiça que tenhamos feito. Quer dizer, não depende se eu sou honesto, se eu tenho moral, se eu sou amoral, se eu sou imoral. A questão não é essa. Veja que a questão não está, por exemplo, se eu tenho esforço, se eu faço meu esforço de cada dia para ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe. Tudo isso não vai ajudar você em nada, absolutamente em nada pode ajudar você a ser ou receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para fazer uma regeneração em você, independentemente se você fala russo, se você fala crioulo, se você fala português, inglês, se você é branco, preto, amarelo, não é? Se você não, independente disso, ok? Ok? Perguntas sobre isso? Alguma perguntinha? Se houve muito aquela situação, né, às vezes equivocada, né, que eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo outro, e as pessoas têm uma visão equivocada de que esses atos externos, ou esses sejam reflexos necessariamente dessa justiça divina.
Ou eu estou errada, pastor? Estou equivocada? Não está errada, mas também não está toda certa. Ok. Estou aqui para aprender. Vamos a O que isso. eu quero dizer é uma coisa. O facto de cuidarmos da nossa vida, de sermos fiéis a Deus, de sermos disciplinados, cuidarmos da nossa fé, porque a nossa fé, precisamos ver aí a consequência. Nós estamos vendo ainda a causa, mas eu só queria dizer uma coisa, que a nossa fé, ela trabalha em paralelo com o nosso corpo. Que a nossa vida espiritual ela está muito ligada ao nosso corpo, até porque a nossa fé é integral. A nossa fé ela não é dualista, né? Então, o que você faz no corpo é uma coisa, o que você faz no espírito é outra. Não existe isso. O que é, de fato, é que a sua fé ela é integral, ela toma a sua vida toda. Então, quando nós passamos por uma regeneração, nós acabamos por fazer o quê? Por ingratidão, com o objetivo de sermos agradáveis àquele que nos amou eternamente, o que nós fazemos? Nós queremos viver como ele viveu. Nós queremos ser equilibrados, nós queremos ter uma vida de disciplina espiritual, nós o buscamos em primeiro lugar, nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o entendimento, amar a Deus de toda a força, de todo o entendimento, quer dizer, e amar o próximo como a nós mesmos, quer dizer, essa é a base de todas as consequências da presença do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, o depois, o antes e o depois, né? A Vânia levantou a mãozinha. Pastor, então era mais ou menos isso que eu ia dizer. Pronto, era isso que eu ia perguntar a si, que depois você acabou por responder antes de eu perguntar. No sentido de, ok, nós não somos escolhidos, nem somos avaliados por Deus, fazemos boas obras, somos assim, somos assado. Pronto, e não é isso que nos faz sermos um escolhido e irmos para junto de Deus, não é? Mas, por exemplo, foi aquilo que o pastor disse. Eu falo um pouco por mim, se calhar, se posso dar o meu exemplo, não vou falar de ninguém, mas, por exemplo, se calhar a Vânia de antigamente, qualquer coisa, isto é um exemplo, dizia uma asneira, não é? Qualquer coisa e dizia assim uma asneira. Hoje em dia a Vânia já nem precisa de pensar muito, hoje em dia a Vânia não diz, porque sabe que isso desagrada a Deus, e não só pelo facto da Vânia querer ser salva, claro, e viver eternamente em Cristo, etc, etc. Isto é só um exemplo, porque há várias coisas, não é? É claro que erro, peco e falho, mas se calhar hoje tenho e sinto que tenho um discernimento diferente porque aquilo que às vezes eu penso, e se calhar não sei se estou certa, pastor, não quer deixar Deus de todo envergonhado da sua filha. Quer agradar a Deus e quer fazer o máximo que eu puder no sentido de ser obediente e fiel aos seus princípios. Pronto, não sei se estou certa nesse ponto. Mas é justamente isso, quer dizer, nós... essa questão da confirmação da fé, confirmação da nossa eleição, da salvação, ela é como um ciclo que se retroalimenta. Nós, então, participamos da vida de Deus. É verdade que nós não somos plenos, porque ainda estamos ligados a este sistema miserável, a nossa vida tendenciosa, e nós precisamos todos os dias de santificação, precisamos todos os dias de oração. É como comer, é como beber. Nós não ficamos sem almoço, sem pequeno almoço, sem jantar, sem um cafezinho, sem beber, não é? Por quê? Porque senão nós vamos ficar subnutridos.
Então, a mesma realidade passa. Você quer conhecer uma pessoa, você precisa conhecer, ter tempo com ela. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ganhar tempo. Você precisa conviver com Cristo. Como é que uma pessoa pode dizer assim, eu amo a Deus, mas não convive com esse Deus? Não conhece a Deus, não é? Como é que as pessoas podem fazer assim? Mas isso é efeito, e nós vamos chegar nos efeitos, certo? Vamos em frente mais um bocadinho, e eu vou agora, mais uma vez, fazer a minha página compartilhada com vocês. Nós vimos, então, como nos tornamos participantes, quer dizer, pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Espírito Santo. Quer dizer, é o Espírito Santo que eficazmente aplica a vida em nós. Agora, a número 30, diz ali, veja a pergunta, como nos aplica, então? Como isso acontece? Não é? Como nos aplica o Espírito à redenção adquirida por Cristo? Porque uma coisa é você saber dessas coisas, outra coisa é você saber que o Espírito Santo aplicou em você essa salvação, que, na verdade, ela não depende tanto de você, mas depende muito mais do Espírito Santo, não é? Muito mais, sobretudo, totalmente do Espírito Santo. Então, a resposta é essa aí. Veja aí. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Ok? Nós temos aí 3 textos, nós vamos ver aí, Gálatas 2:20, Efésios 2:8, 1 Coríntios 12 e 13. Eu vou pedir a Raquel para ler Gálatas 2:20, eu vou pedir a... Quem é que está aí fácil para nós? Ludmila está aí. Ludmila pode abrir em Efésios 2:8. E o Aristóteles, 1 Coríntios 12 e 13. Faz favor para nós. Vamos ver, então, esses textos. Será que todos ouviram? Sim, eu estou aqui à procura. Me falhou. Então, é importante isso. Então, quem opera essa redenção é o Espírito Santo. Como é que ele faz? Ele opera em nós a fé e nos une a Cristo. Ok? Ele nos une a Cristo por meio desta vocação eficaz. Quer dizer que existe uma que nós chamamos de vocação eficaz. Então, vamos ver aí esses textos. Sim. Gálatas 2:20 nos diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba que o texto diz aí que Cristo vive em mim. Ora, como é que Cristo vive em você? Cristo só pode viver em você se o Espírito Santo vier a você. E não é você que pede, não é você que diz assim, Deus fez uma parte, agora eu vou fazer outra. Não existe essa segunda via, existe somente uma via. O Espírito Santo, ele aplica essa redenção, quer dizer, você começa a participar desta redenção quando o Espírito Santo vem e aplica em você essa vocação. O que é vocação? Vocação eficaz. A palavra vocação, ela significa chamamento. Quando você vocaciona, a palavra vocatio significa chamar, né? Por exemplo, a palavra invocar, eu vou pedir ao quem pode vir aí para nós? Anita, olha, desculpa. Anita. Ana Maria. Ana Maria, desculpe. Ana Maria. Anita
Vamos lá. Ana Maria, abra a sua Bíblia em Gênesis 4, 26. Gênesis 4, 26. Dito, pastor? Então não é mais a Ana, é o Ano. É o Anito. Mosqueira. O Anito, sim, senhor. Em Gênesis? É Gênesis 4, 26. O que nos diz? Diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. De aí se começou a invocar o nome do Senhor. Isso é Gênesis 4. Então, quando Enos foi filho de Sete, substituto de Abel, e Enos começou a invocar. A palavra invocar no latim é vocare. Invocare quer dizer chamar para dentro. Por quê? Porque Deus havia saído de dentro do ser humano. Então, por quê? Porque o Espírito Santo havia deixado o ser humano. Então, agora Enos invoca, quer dizer, chama para dentro. Chama para dentro novamente. A palavra vocare é chamamento. Então, quando o Espírito Santo ele vem aplicar a redenção em nossa vida, ele o aplica através da vocação eficaz, quer dizer, do chamamento eficaz. Porque é o Espírito Santo que chama. Não sou eu que vou, é o Espírito Santo que chama. Na verdade, quando eu já estou a ir, o Espírito Santo já me chamou. Essa é a grande verdade. Quer dizer, por quê? Porque você está morto, não é? Se você está morto, não tem como. O Espírito Santo é que tem que iluminar você, não é? É fazer aquele flash, não é? Aquele fiat, ou aquele fósforo que é aceso naquele quarto escuro, aquele pequeno fósforo, né? Ali é o chamamento eficaz de Deus, né? Então, quem aplica, quem faz é o Espírito Santo. Vamos ver o outro texto que nós... se faltou alguma coisa, por favor, me lembrem de alguma coisa que passou. Mas vamos ler o outro texto? Ludmila? Sim, pastor. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, mais uma vez aí, fica muito claro de onde nós somos salvos, ou para que nós somos salvos, ou como somos salvos. Aí o texto diz assim, porque pela graça sois salvos através da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom. A palavra dom aí, isso é muito importante. Essa palavra dom significa presente, mais ainda do que presente. Essa palavra dom, ela tem... existem duas palavras para dom no Novo Testamento. Uma palavra é chamada de carisma. É justamente a palavra que está descrita em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A palavra 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, servi uns aos outros conforme o carisma que recebeu de Deus. Mas aqui, especificamente, não é carisma. A palavra dom aí, ela é traduzida de uma outra palavra chamada gratuita, ou de uma palavra presente gratuito, ou uma palavra chamada, que nós conhecemos no grego, chamada dorean. Dorean significa presente gratuito. Então, quando nós percebemos essa palavra se repete, por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo 23 a 26, especialmente quando diz assim, que somos pela redenção gratuitamente
através de Cristo. Vamos ver lá, Romanos, para eu não me deixar esquecer. Romanos 3, versículo 24, especialmente. Versículo 24. Veja aí, Romanos 3, 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente. A palavra gratuitamente aí é essa palavra que eu disse a vocês. Gratuitamente, de graça, com presente. Então, o Espírito Santo, ele aplica essa vocação eficaz em nós através desse dorean, dessa presença gratuita, de graça. Por isso que a palavra graça aí, ela é importante para nós. É a mesma palavra, por exemplo, quando o apóstolo Pedro, você marca aí em Atos, capítulo 2, versículo 37. Em Atos, capítulo 2, versículo 37, o texto é também muito claro. O versículo 37 nos diz que eles ouviram a mensagem do apóstolo Pedro. Você está seguindo com a Bíblia aí? Atos 2, 37. E eles perguntam, o que nós vamos fazer? O que faremos, irmãos, agora? Então, o apóstolo Pedro responde para aquela multidão e diz assim, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis não há carisma, aí não é carisma, o dom aí é dorean, quer dizer, recebereis o dom de onde? Do Espírito Santo. Então, não tem nada a ver com dom do Espírito Santo, de falar em línguas, de evocar o Espírito, mas é receber o Espírito Santo como um presente, que é a salvação. É o Espírito Santo que aplica. Sim, existe uma perguntinha aí da família Mosqueira. Ou uma colaboração da família Mosqueira? Pastor, eu Oi. tenho assim, uma dúvida assim, que me surgiu quando o senhor estava a falar sobre o Espírito Santo, que ele vem, certo? Então, assim, ele veio a ser ungido em um rei Esaú. A ungir, certo? Samuel ungiu a Saul como rei e veio o Espírito. Esse, quando se fala de o Espírito, é do Espírito Santo. Sim, sim, sim. E quando... E esse mesmo Espírito se foi dele, né? Sim. Saul, e veio a Davi, quando Samuel ungiu a Davi. Então, aí surge assim essa dúvida. Me desculpe, eu não respondi aquela hora. Eu esqueci de responder esse detalhe. Sim, pode continuar. Vá. Que o Espírito Santo veio e se foi. Quando... Sim, veja só. Então, vamos agora olhar um pouco para o aspecto das dispensações, né? Nós chamamos de dispensações por aquilo que quem está no controle, não é? É importante que no Antigo Testamento, quando nós falamos de ungido ou presença do Espírito Santo, nós não podemos confundir com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele podia ser dado e ele poderia ser retirado. No Antigo Testamento não há corpo de Cristo. Israel é povo, mas não é corpo de Deus. Entende? Por quê? Porque o Espírito Santo não está presente permanentemente. Ele só está presente em 3 tipos de ofícios de pessoas: nos profetas, nos sacerdotes ou nos reis. O Espírito Santo não estava sobre cada pessoa ou vinha sobre cada pessoa na época de Israel do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles somente eram salvos na promessa daquilo que haveria de vir e não na perspectiva daquilo que o Espírito Santo podia agir. Uma vez que,
Por exemplo, se você ler... Vamos pegar aí. Eu vou pedir à Ana Maria que nos ajude com a leitura do Salmo 51, no versículo de número 11. Veja como é que é a oração do rei Davi. Veja como está aí descrita a oração do rei Davi. Salmo 51, versículo 11. Quem pode... Ana Maria, por favor. Sí, pastor, 11. Entonces, dice así. No me repulses da tua presença, ni me retires o teu Santo Espírito. Muito bem. Davi chega a pedir que Deus não retirasse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito poderia ser retirado, como aconteceu com Saul. Ele veio, abençoou a vida de Saul, mas Saul foi desobediente, deliberadamente desobediente, e Deus tirou o espírito da vida de Saul. Deixou de ser ungido. Entende? Veja que coisa interessante. Nessa época, até a vinda do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo vem definitivamente? Quem sabe? Vamos lá, perguntinha para cada um aí dar um chute. Quando é que o Espírito Santo veio para não voltar mais, ou para não sair mais de nós? Quem? Será que veio nos apóstolos, enquanto estavam reunidos? Quando isso se deu? Depois de Depois. subir. Quando isso se deu? No Pentecoste. No Pentecoste. Sim, Muito Atos dos bem. Apóstolos. No Pentecoste. Bombom virtual. Veja que não veio só sobre os apóstolos. Veio sobre Maria, a mãe do Senhor, veio sobre 120 pessoas. Então, aquela pequena igreja que estava a esperar, o próprio Senhor Jesus disse, olha, não se apartem de Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. E várias vezes o Senhor Jesus, em João capítulo 14, capítulo 16, vai falar justamente sobre essa questão. Olha, eu vou, mas voltarei, ou eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo virá e permanecerá convosco. Então, nós hoje não precisamos fazer, quer dizer, é claro, fazemos essa oração sempre do Davi, do rei Davi, mas nós entendemos que o Espírito Santo não poderá mais sair de nós. Embora que nós só podemos ter a certeza, tanto quanto nós também correspondemos ao seu amor em crescimento e santificação. Como eu disse, é uma via de mão dupla, é um ciclo que se retroalimenta. Então... Eliseu pediu tanta porção dobrada do Espírito que quando ele morreu, ainda botaram o cadáver dentro da cova dele, ainda ficou vivo. Era um Espírito dobrado. Olha, isso traz uma série de consequências, que eu não vou entrar agora nesse aspecto, porque senão a gente vai até a meia-noite aqui. Mas foi ótima a intervenção. Vai chegar o momento da gente conversar sobre isso, viu, Sânia? Bom, então, tudo bem aí? Vamos para a terceira e última apresentação daqui do slide. Eu sei que vocês estão quietinhos aí, a Lilian está quietinha. Não é slide, pastor, eu descobri. O que é? O nome é diapositivos. É verdade, diapositivos. Mas nós somos um grupo eu lusófono. sei, mas eu achei tão interessante essa palavra. Então, somos lusófonos e temos muitos portugueses, cabo-verdianos, angolanos. Então, espanhol você fala diapositivo. Espanhol colombiano. Espanhol que fala português. Um espanhol que fala muito bem português. Fala muito bem.
Então, vamos aí o terceiro diapositivo, né? Ou o slide, ou a apresentação. Que a pergunta é, nós lemos os textos, esquecemos. Esqueci do Aristóteles. Aristóteles, me perdoe, meu irmão. Leia para nós 1 Coríntios 12, 12 a 13. 1 Coríntios 12, 12 a 13. Isso. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não-judeus, escravos livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Muito bem. Veja que agora nós chegamos no ponto crucial. O texto de Paulo diz que nós somos agora um corpo. Por quê? Porque nós somos batizados em um só Espírito. Então, o que é o batismo do Espírito? Essa palavra é muito importante para nós, segundo o nosso ensino bíblico, que diz que nós somos batizados em um só Espírito para formar um só corpo. Por quê? Porque sem o Espírito somos corpos todos, seríamos o corpo de Cristo todo separado. E não existe corpo de Cristo separado. Você sabe, agora uma perguntinha bem simbólica, tá bom? Você sabe por que o corpo de Cristo não foi quebrado nenhum osso na cruz? Já pensou nisso? Você já pensou? Quando Jesus... Porque todos os que eram crucificados, geralmente eram quebradas as pernas, porque o corpo ele se sustentava ali para poder respirar. Uma vez que, sem o apoio das pernas, o corpo tendia para frente, fechava o pulmão e a pessoa morria asfixiada. Isso era um tipo de morte, quer dizer, é uma morte cruel, né? Como muitas, mas os ossos de Cristo não foram quebrados. Por quê? Porque simbolicamente a igreja dos primeiros séculos entendeu que ali estava uma grande simbologia da unidade da igreja, porque se o corpo de Cristo não fosse mantido intacto, o corpo, a unidade espiritual dos que participam da vocação eficaz não aconteceria nesse batismo do Espírito Santo. É uma visão simbólica, mas é uma visão muito importante para nós, para entender que o corpo de Cristo ele é um, e ele está ligado por todas as juntas e medulas. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa relação da presença do Espírito Santo conosco como corpo de Cristo. Hoje nós somos corpo de Cristo, por quê? Porque o Espírito está em mim, mas ao mesmo tempo está sobre nós e em nós e através de nós. Por isso que quando nós estamos no momento da Santa Ceia, nós dizemos que por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por quê? Porque nós estamos totalmente unificados e reatados e amarrados e vivendo essa mística da fé, que é muito mais do que simplesmente pensar a mesma coisa, não é? Então, está aí o batismo com o Espírito Santo. Está aí descrito por que você é batizado com o Espírito Santo. Mas você é batizado pelo Espírito Santo na hora e que o Espírito Santo quer, né? Uau, vamos mais um pedacinho só para fechar, definindo o que é vocação eficaz? Olha, vocação eficaz. Vamos lá, vamos para a vocação eficaz. Vocação eficaz, pergunta... Pergunta 31, né? Pronto. O que é vocação eficaz? Veja aí, vocação eficaz
Perceba aí o que está em vermelho, ok? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do nosso pecado, da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita, quer dizer, capacita a abraçar Jesus Cristo que nos é oferecido de graça no Evangelho. Ok? E nós temos aí alguns textos. Então, isso é muito importante que nós acabamos de ver. Por quê? Porque, geralmente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Ou muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou os primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Então, nós temos aí uma série de textos bíblicos que nos falam a respeito da vocação eficaz. Ok? Notaram aí que a ênfase da vocação eficaz são alguns verbos. Eu vou pedir a você para verificar isso. Veja, o que o Espírito Santo faz em primeiro lugar? Ele vai convencer. Convencer. Existe um texto bíblico que nos diz que quando o Espírito Santo vier, quando Jesus diz isso, em João, capítulo 16. Então, vamos ver lá. João 16. A Lilian está conosco? Estou, pastor. Oi, tudo bem? Estou quietinha, mas estou aqui, ouvindo. Muito bem. Você está com a Bíblia fácil aí? Estou sim, já estou no Então, João. Abra no João, capítulo 16, versículo 8, 9 e 10 para nós, por favor. Lê para nós. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Muito bem. A palavra convencer aí é bem importante nesse texto, né? Quando ele vier, né? O Consolador. É interessante que o Consolador, geralmente, o versículo de número 7, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. É interessante que Jesus coloca aí a função do Espírito Santo como consolador e como convencedor. Você já tentou convencer alguém de alguma coisa? É fácil ou é difícil? Dificílimo, em certas situações, pastor. Mas é difícil mesmo. Por quê? Porque nós somos seres humanos com uma série de peculiaridades, idiosincrasias e patologias. Mas não é fácil convencer alguém. Até as pessoas, por exemplo, quando aceitam, elas podem aceitar, mas para elas se convencerem, é preciso, às vezes, um tempo. A pessoa pode até aceitar a sua proposta, pode até aceitar a sua maneira de falar, pode atender, mas se convencer leva muito tempo. E essa obra do Espírito Santo é de um consolador. Vocês percebem que, geralmente, quando nós estamos a tentar convencer uma pessoa, nós não consolamos tal pessoa, nós queremos que ela atenda a nossa maneira de falar, nossa verdade, nossas premissas, nossos pontos de vista. Não existe nenhum tipo de consolo, muitas vezes, um ataque, né? Nós estamos a pressionar a pessoa, né? Para tentar fazer com que ela se convença. Mas
eu queria chamar essa ênfase justamente para entender que o convencimento de alguém no que se diz respeito à questão do pecado, de justiça e do juízo, isso é uma obra do Consolador. E o Consolador, ele não vem apenas para convencer, mas ele vem para convencer consolando. E às vezes as pessoas chegam às raias do choro, do desespero, mas se é uma obra do Espírito Santo, ele vai consolar. E é consolo, é estar junto com. O Espírito Santo é justamente esse que vem para estar junto. Queria dizer também uma palavra interessante sobre essa palavra consolador, que para nós é traduzida como consolador, mas no original da Bíblia, a palavra é paráclito. Paráclito significa aquele que é chamado para ficar do lado. São duas palavras, uma chamada kletos, que é a palavra chamar, e pará, que significa uma preposição que significa do lado de. Então, o Espírito Santo é aquele que vem consolar, mas convencer e ficar do lado. Então, essa é a função do Espírito Santo. E esse convencimento só pode vir do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai tratar sobre 3 aspectos fundamentais. Ele vai falar sobre ele vai consolar-nos sobre o pecado, convicção de pecado, convicção do juízo e convicção de justiça. E que nós somos extremamente injustos e somos injustos, praticamos a injustiça. Há uma perguntinha ou uma colaboração da família Mosqueira? Sim, pastor. O senhor acabou de fechar aí dizendo que essa é, então, a função do Espírito Santo. A função. O senhor falou a função. E eu faço essa ênfase por uma razão. A palavra paráclito, para mim, foi ensinada, e não sei se para mais alguém dos que está aqui a ouvir, numa perspectiva muito mais ampla do que a perspectiva da salvação. E quando o Senhor fala acerca da função, parece ficar limitada exclusivamente à salvação, à função do Espírito Santo. E eu gostava de poder ter um pouco mais de luz nesse aspecto e poder, pelo menos, avançar um pouco em construir esse conceito, ou pelo menos desconstruir, aliás, o conceito anterior, porque assim, eu fui ensinado que até para encontrar a chave que está perdida, eu deveria invocar o Espírito Santo. E eu fui ensinado a esse tipo de ações. Okay. Quando eu vejo que a salvação é, de fato, mais importante para o homem, e essa palavra paráclito, para mim, ganha uma dimensão diferente, gostava que o pastor pudesse esclarecer um pouco mais se o Espírito Santo fica só nesse âmbito ou se ele se abre para esses outros. Ok. Note bem que o que nós estamos a trabalhar é justamente a ação do Espírito Santo na redenção. É claro que o Espírito Santo hoje é o Senhor que, vamos dizer assim, é a pessoa, é o Senhor que aplica e realiza todas as coisas nesse universo. Então, a nossa relação com o Espírito Santo, ela começa justamente nesse aspecto da aplicação da vocação eficaz, mas que existe uma amplitude de ações do Espírito Santo em nossa vida, porque além de nos conceder o dom da salvação, ele também nos concede o dom do serviço. Por isso que nós poderíamos até falar sobre
o carisma, né? Estamos a falar do Dorean, que é aquele dom gratuito da salvação, da redenção, mas nós temos o dom do carisma, que é o serviço, que são os dons que formam o ministério, que envolvem-nos através do dia a dia, a nossa relação com aquele que vive dentro de nós, a nossa relação, a nossa oração interior. Então, existe uma série de ações que o Espírito Santo ele está em nós, ele vive dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, ele nos consola e ele tem uma série de outros nomes que nós vamos encontrar no Novo Testamento, não é? O próprio rei Davi, no Salmo 139, ele diz, se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer ao inferno, tu estás também. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu estás também lá. Não é? Nem as trevas para ti são alguma coisa, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Quer dizer, se você ler o Salmo 104, o Salmo 104 dá uma noção de que quem mantém este universo é o Espírito Santo. É claro que nós aí vamos chegar numa separação entre a graça comum, a ação do Espírito Santo comum, da preservação da vida, e a graça da aplicação da salvação. Nesse sentido, é o que nós estamos a falar. É claro que a ação do Espírito Santo é muito maior, ele nos consola, ele nos dá o texto bíblico de Paulo em Romanos diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quer dizer, como é que você vai saber que é filho de Deus? Existe uma evidência interior, existe uma evidência exterior, mas a evidência interior é aquela quando você está, de fato, consciente e o Espírito Santo está a testificar isso com o teu espírito. Quer dizer, existe uma comunhão muito necessária e também nesse aspecto agora, como você está no processo da santificação, quem opera a santificação é o Espírito Santo, mas quem responde é você, então você tem é chamado a ter uma profunda relação, um relacionamento com esse Deus, de conhecê-lo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o objetivo da vida dele era conhecer Cristo. E é claro que conhecer Cristo significa conhecer o próprio Espírito Santo, né? Eu não sei se ajuda, mas está aí. A Joquebed, quer dizer, a Keren quer falar. Pode falar, Keren. Sim, eu tinha uma pergunta desde aquele tempo, quando o senhor pôs um slide que disse que o Espírito Santo é quem nos dá fé. Então, uma pergunta que então, se não tenho fé, culpa é do Espírito Santo? Uhum. Os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Isso é próprio de uma ação do Senhor. É claro que você tem a consciência de que você pode ter pouca fé. O Senhor Jesus diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos falar para um monte sair de um lado e ir para o outro, né? Você acha que Jesus falou isso de modo fantasioso ou falou verdade? Eu não entendi o sentido que o senhor perguntou. A questão da fé. Quando os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé, logo depois o Senhor Jesus também disse que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, peçam a este monte, passai daqui para lá. O que significa que não somos nós que temos fé de moto próprio, quer dizer, de vontade própria, mas é Ele que nos dá porque a palavra fé é confiança, né? Confiança. Quando nós confiamos mais ou somos incrédulos.
Porque quando nós confiamos mais, nós precisamos aprender a confiar mais. Isso vem através de uma ação do próprio Espírito Santo, embora que nós precisamos estar conscientes de que sempre temos pouca fé. Sempre somos pessoas necessitadas de fé, porque ele diz que se nós tivermos fé como de um grão de mostarda, basta nós falarmos e as coisas vão acontecer. Não estou a dizer para a nossa glória, estou a dizer, por exemplo, para qualquer ato que vá glorificar a Deus. Nós não temos fé, é Ele que vem para rechear a nossa confiança. É a nossa confiança. Eu queria definir fé como assim, vamos pensar. O texto de Efésios 2:8 diz assim, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Note que nós somos salvos não é pela fé, nós somos salvos pela graça. É a graça que nos salva, não é a fé. Mas a fé, ela é importante em que sentido? Vamos supor que a Sânia, hoje, ela fez um cuscuz maravilhoso para o irmão Edmundo. E estava ali aquele cuscuz com ovos, não é? Com aquela graxinha, com não é? Aquela coisa gostosa da carne. E ela colocasse o prato na frente do irmão Edmundo. E o irmão Edmundo dissesse, Sânia, como é que eu vou comer se eu não tenho o garfo ou a colher? Eu queria dizer justamente isso. Edmundo, ela fez cuscuz hoje ou não? Já deve ter acabado já, pastor. Foram 2 Não, saquinhos. ela fez hoje. Fez? Olha, ainda talvez acabou hoje. Essa mulher rende muito, viu? Então, veja o que não bastaria ter o prato à frente do Edmundo. Ele precisava de uma colher. E a colher é a nossa fé. O Senhor preparou, nos salvou e nos deu um prato maravilhoso para comermos. Só que sem o instrumento, isso significa sem a fé, nós não poderíamos utilizar aquele alimento para a nossa vida. A fé, aquele garfo, aquela colher, é Deus que dá a você. E você vai poder, então, se alimentar daquilo. Eu não sei se ficou mais ou menos claro sobre a questão da fé, mas a nossa salvação, a nossa redenção, ela é aplicada justamente pelo Espírito Santo, quando a fé é um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos nos servir, veja, nos servir daquele grande banquete espiritual que é a presença e a redenção do Espírito Santo, né? Então, o Senhor quer dizer que Deus já me deu o banquete que é a salvação, me deu a colher que é a fé, mas cabe a mim trazer a comida para a boca. É isso. E o Senhor pode me dar um exemplo claro de o que é, como é a minha ação para trazer a comida para a boca, uma ação que eu faço para trazer, ou uma ação que eu faço para não levar, que relaciona a parte que eu faço na fé. Eu vou dizer, obediência. Obedeça. Obedeça. Ele está mandando você orar, ore. Está mandando você ler, estudar a palavra. Ele está mandando você amar o próximo, ame. Ele está mandando você servir as pessoas, sirva. Ele está mandando você entregar a sua vida, entregue. Está mandando renunciar o pecado, renuncie. Obediência. Obrigada, entendi. Ok? Pastor Luiz, Oi. a minha questão é complexa de entender no ponto de vista da dispensação de Jesus. Quando Jesus estava no seu tempo de pregação, quando ele pregava a palavra, não tinha sobre todas as pessoas o derramamento do
do Espírito. Então, a minha pergunta é, quando ele falava a sua palavra, que ia de encontro às pessoas, ele era também o próprio Espírito Santo convencendo. Então, ele falava e ele convencia. Como que era assim? É isso mesmo que eu estou falando? Eu penso que seja assim também, embora que o Senhor Jesus, há momentos onde ele glorifica o Pai e diz, um dos momentos ele diz, porque, Senhor, meu Pai, eu te glorifico a ti, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Eu penso que a ação de Jesus Cristo, enquanto já nessa dispensação dele propriamente, ele já exercia o seu papel como instrumento do próprio anúncio da palavra, da sua palavra. Ele é a palavra viva. Ele é o Logos vivo. Então, é interessante que quando João, o apóstolo, ele vai escrever 1 João, capítulo 1, de 1 a 3, ele vai justamente dizer assim, o que nós temos visto, o que nossos olhos contemplaram, o que nós temos tocado com respeito ao Logos da vida. Então, a palavra, a mensagem, a presença de Cristo, a própria pessoa divina do ente santo e humano está presente. Então, ele ali também possui o próprio Espírito Santo. Lembra do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo foi batizado por João, o Pai falou, o Filho estava presente e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea. Então, ele está ali a ensinar, a pregar e a curar. Então, ele é a própria vida em si, né? Ok? Alguma coisa ficou para trás, gente? Você quiser, pega a sua mãozinha aí e qualquer coisa, já estamos com 1h21. Já. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Ludmila, tá? Sim? Desculpa, tinha só uma dúvida também que eu esqueci aquela hora. Pode falar. Era sobre, o senhor lembra quando o senhor disse que o dom que está escrito lá em Atos 1:8, e recebereis o dom do Espírito Santo quando estiver sobre vós. Então, esse dom aqui, o senhor disse que não é o dom de falar em línguas, isso e tal. E tem também um outro versículo que não me lembro agora onde é que está, que ele diz também que, tipo, estes sinais seguirão aqueles que crerem. Não, certo. Isso não tem respeito, não diz respeito a dons. Porque sempre pensamos que esse versículo aí dizia dos dons do Espírito. Então, certo. Esse era a palavra usada em Marcos, capítulo 16, não é dom, mas é sinal. Estes sinais acompanharão os que assim, né? Então, a palavra sinal aí é justamente a importância do sinal. A gente deve depois conversar mais a miúdo sobre isso, mas o sinal é um elemento que confirma alguma coisa. Por exemplo, sinal é um símbolo que traz uma verdade. Então, quando e a própria palavra, você pode ler em Atos capítulo 4, versículo 29, Atos 4, 29, quando a igreja está reunida e está a orar, ela diz assim, Senhor, olha para as suas ameaças, dá que
enquanto anunciamos a tua palavra, tu fazes os sinais referentes a Jesus. Esses sinais, na verdade, são milagres, prodígios e tudo mais. Esses milagres e prodígios, eles agem em paralelo para confirmar a palavra do Evangelho de Deus no estabelecimento do reino de Deus. Então, esses sinais, o apóstolo Paulo também diz sobre sinais, prodígios, obras do Espírito Santo, em Romanos capítulo 15, versículo 18, 16 a 18. Então, ele justamente vai colocar sinais, prodígios como uma ação paralela para confirmar a palavra de Deus. Não existe, ao meu ver, segundo o que nós temos estudado no Novo Testamento, não existe um sinal ou um prodígio sem um propósito. Todos os sinais e prodígios que vêm do Espírito Santo, se vêm do Espírito Santo, é para glorificar Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele me glorificará. Ele me glorificará. A função do Espírito Santo é glorificar o Filho. Não é uma ação aleatória, sem ter nem para quê. Essa questão de nós marcarmos horário para o Espírito Santo agir, isso é uma falácia muito grande, um sofisma perigosíssimo, quando nós marcamos a hora e data para o Espírito Santo vir, né? Quando, na verdade, o Espírito Santo, ele, embora seja, nesse momento, o protagonista da história, ele é coadjuvante para glorificar a Jesus Cristo. Então, nós temos que trabalhar bem essa questão dos prodígios, sinais e tudo mais, não é? Muito obrigada, pastor. Eu confundi mesmo as coisas, mas também serviu para esclarecer umas coisas. Tá bem. Tudo bem, meus irmãos? Olha, gente, então ficamos por aqui. Beijinho, boa semana para vocês. Vânia, beijo, Vânia, firme. Querida. Isabel, dá um abraço no Wellington. Beijinho. Tá bom? Tchau, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês.